Isso é incrível. No Brasil existe uma pedra com gravuras enigmáticas que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Conheça a misteriosa Pedra do Ingá, localizada no interior da Paraíba. Essa gigantesca pedra está coberta de inscrições que intrigam pesquisadores e curiosos há séculos. As gravuras mostram símbolos estranhos, figuras geométricas e até mesmo animais que parecem não pertencer ao nosso tempo. Quem as fez e por quê? Alguns estudiosos acreditam que as inscrições foram feitas por antigas civilizações indígenas, enquanto outros sugerem que podem ser obra de visitantes de outros continentes, ou até de seres de outros planetas. Além das intrigantes inscrições, a Pedra do Ingá também fascina pelo seu tamanho impressionante e pela precisão com que os símbolos foram esculpidos. Alguns pesquisadores apontam para a existência de padrões astronômicos nas gravuras, sugerindo que a pedra poderia ter sido utilizada como um observatório celeste ou um calendário antigo. Anunnaki foi visto na floresta amazônica. Por que tem mais de 15 mil ONGs na Amazônia? Tu acha que é pela madeira? Pode crer, né? Isso aí é uma coisa interessante mesmo. Eles descem de helicóptero e é forças especiais e ele vai junto. Aí esses caras caminham 22 quilômetros, mata picada, não tem uma onça, que doideira, não tem um mosquito. Eu tenho gravado com ele Depois eu a entrevista, vou te mandar. Eles voltam os 22 quilômetros, só que nessa galeria, na saída, eles entram numa galeria que encontra os 64 esqueletos de Anunnaki. Cabeça desse tamanho, seres de 12 metros, de 8 metros. Isso eu mostro na minha live. Os Anunnakis, são grandões, entendi. Isso eu mostro na minha live. O crânio desse tamanho. O Urandir me cedeu na entrevista que ele fez comigo, ele liberou as imagens para eu mostrar. Entendi. Por isso que eu falo que a arqueologia, ela é fantástica, cara. Ela ajuda a exemplificar um tempo que realmente aconteceu. Aqui na Terra, o homem começou sua jornada pelas cavernas e parece que no espaço, na Lua, foi assim também. Vamos ver. Foi em julho de 1969 que a missão americana Apollo 11 levou a exploração espacial para outro patamar, com o primeiro voo tripulado a pousar na Lua. E foi na mesma região desse pouso histórico, o Mar da Tranquilidade, que cientistas italianos localizaram pela primeira vez uma caverna. Eles usaram um radar que mapeou um poço, descobrindo a entrada subterrânea para um fosso com mais de 100 metros de profundidade. A descoberta anima os pesquisadores que planejam a construção de uma base lunar. A vantagem da caverna é que a temperatura é estável, de 17 graus. Na superfície, pode fazer calor de 170 graus durante o dia no lado iluminado. No lado escuro, o frio cai para 170 graus negativos. Outra vantagem de uma base na caverna lunar é que ela protegeria mais os astronautas da radiação cósmica e da radiação solar. Se novos estudos confirmarem a viabilidade de se construir uma estrutura por lá, pode acontecer algo curioso. Assim como na Terra, os homens das cavernas poderão ser os primeiros habitantes da Lua. С сыном гуляли по заброшенному рту, нашли лужу, не просто лужа, в ней камни не тонут, реально не тонут. Так, где взять камень? Вот. Он не тонет. Камни, которые не тонут, капец. Вода, в которой не тонут камни. Нашли пивную банку, вот о чем ходят здесь легенды. И пытаемся ее выбросить с обрыва, да. Нифига у нас не получается. Она не падает. Банка бумеранга. Это волшебство. Ты такое видел когда-нибудь? Нет, я вижу впервые вообще. Блядь, ты заебала ты, блин. Оп! Пошло. Снимаем источник в Южной Осетии. Пожалуйста, вот течет вода. Вот обычная вода из-под земли, которую можно пить, умыться, руки помыть. А теперь я зажигалку не могу дурить. А ну-ка, зажги его. Да. Чтобы людям было понятно. Ну-ка. Вот, пожалуйста. Вода горит. Нонсенс, да?
Этому есть научное Можно, объяснение. пожалуйста, камушки поставить, сюда казан и вари хоть супчик, хоть что хочешь, хоть барана плов. вари, хоть плов вари. Вот, пожалуйста, могу затушить его. Раз, все, затушил. Вот опять сейчас зажгу, смотрите. Дневного нагорит. Вот, пожалуйста, опять зажгли. Фокус. Это природное явление. Далеко не фокус. Filmes de terror e suspense tão pesados que ninguém consegue terminar de assistir. Parte 2. O Pássaro Pintado. Terrifier 3. Holocausto Canibal. Alta Tensão. Canibais. O vídeo de Benny. Violência gratuita. A garota da porta ao lado. A última casa. Taxidermia. Nunca siga o som do choro de um bebê no meio da floresta para evitar o saci. Dizem que o saci, um moleque travesso de uma perna só, usa o som do choro de um bebê para atrair e enganar as pessoas. Esse cabra é esperto e cheio de artimanha. Quem cai na lábia dele se vê preso num jogo de ilusões e armadilhas. E vou contar para vocês uma história que aconteceu com um primo meu que me contou esse causo, o Seu Damião. Seu Damião é um homem vivido, acostumado com a vida na roça e as andanças pela mata. Ele sempre foi corajoso, mas uma noite isso quase custou caro. Era uma noite escura, sem lua, daquelas que a gente mal vê a mão na frente do rosto. Seu Damião estava voltando da caçada, já meio cansado, quando ouviu um som distante. Parecia o choro de um bebê, perdido na floresta. Ele, com o coração bom que tinha, não pensou duas vezes e decidiu investigar. Quem é que vai deixar um bebê na mata? Não é possível, pensou ele, coçando a cabeça. Seguiu o som, se embrenhando cada vez mais na mata fechada. O choro parecia ir e vir, se afastando e se aproximando, como se estivesse brincando de esconde-esconde. Quanto mais ele andava, mais se perdia. A escuridão da floresta parecia engolir ele. Depois de um tempo, começou a perceber que tinha algo errado. As árvores pareciam se mover. As sombras dançavam ao redor dele. Sentiu um arrepio na espinha, mas não queria acreditar nas histórias que ouvia desde menino sobre o saci. Isso é coisa da minha cabeça, só pode, murmurou, tentando se acalmar. Mas o som do choro continuava e ele não conseguia ignorar. Foi aí que ele viu de relance uma figura pequena, de gorro vermelho, pulando numa perna só. O coração disparou e ele entendeu na hora. Era o saci. Tentou voltar pelo caminho de onde veio, mas a floresta parecia diferente, como se as trilhas tivessem mudado. O saci ria, uma risada que ecoava pela mata, misturada com o choro do bebê. Seu Damião sabia que estava numa enrascada. Fez o sinal da cruz e lembrou das histórias que Dona Maria, a rezadeira da vila, contava. Saci, eu não quero confusão, me deixa ir embora, gritou ele, a voz tremendo. De repente, o choro parou. O silêncio era tão profundo que ele conseguia ouvir o próprio coração batendo. Sentiu uma mão gelada tocar seu ombro e, quando olhou, não viu nada. Fechou os olhos e começou a rezar baixinho, pedindo proteção. Foi então que ele sentiu o cheiro de fumaça de rolo de fumo. Abriu os olhos e viu o saci sentado num galho, fumando seu pito, com um sorriso travesso no rosto. O saci soprou a fumaça na direção dele e disse: Você foi curioso demais, seu Damião, mas hoje eu te deixo ir, só não esquece do que aprendeu aqui. E como num passe de mágica, a floresta pareceu se abrir. Ele encontrou o caminho de volta para casa, o coração ainda disparado.
Chegando em casa, contou tudo para Dona Creuza, sua esposa, que acendeu uma vela e rezou com ele até o amanhecer. Desde aquele dia, seu Damião nunca mais foi o mesmo. Ele aprendeu a lição da pior maneira possível. Nunca siga o som do choro de um bebê na floresta. A curiosidade pode ser perigosa e o preço pode ser alto demais. Então, meu povo, se vocês ouvirem um choro de bebê no meio da mata, pensem 2 vezes antes de ir atrás. Pode ser o Saci brincando com vocês. Nossa, tá vendo lá? Tem outra não, tudo